Olá, pupilinhos, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos fazer a correção da nossa atividade que trata sobre o barroco, que nós vimos na aula passada, tá? Mas para fazer essa correção, eu convido vocês a relembrar um pouco do que nós vimos na aula passada, de modo a esclarecer dúvidas, né? E assim absorver melhor o conteúdo que nós vimos, tá? Como eu já disse, na aula passada nós trabalhamos com o barroco, falamos um pouco do barroco em Portugal, falamos sobre o seu principal representante, que é o Padre Antônio Vieira. Assim vamos retomar e fazer a nossa correção. O objetivo da nossa aula é identificar o significado da palavra barroco, suas características e o momento histórico que propiciou o movimento. Reconhecer a forma, as figuras de linguagem, mitologia e a temática do barroco. Vamos relembrar primeiro o que foi o barroco. O barroco é um movimento artístico que surgiu aí no século XVI e durou até o século XVIII. E para diversos pesquisadores, o barroco constitui não apenas um estilo artístico, mas todo um período histórico, um movimento sociocultural, onde se formularam novos modos de entender o mundo, o homem e Deus. Porque esse período aí, ele surge exatamente num tempo em que o homem está vivendo um conflito, né? O conflito existencial, fé, razão, teocentrismo, antropocentrismo. Então tem toda essa questão aí do pensamento que está envolvido aí na construção desse movimento literário. Contexto histórico, né? O que estava acontecendo no mundo quando surgiu o barroco? Nós estávamos ali tendo uma crise de valores renascentista. Nessa época, a população começou a se rebelar contra a Igreja Católica. Com o aparecimento dessas revoltas, nós tivemos a Reforma Protestante, que foi a maior delas, e, consequentemente, a perda de fiéis do catolicismo, ou seja, a Igreja Católica precisava aí se reorganizar internamente e externamente para que ela parasse de perder os fiéis. Era preciso pensar em uma nova forma de atrair os fiéis para a Igreja Católica. Com isso surge a Contra-Reforma, que é um movimento que tinha como objetivo o resgate de valores centrais do catolicismo, né? A questão de Deus no centro de tudo, para que as pessoas parassem de se perder. Sabendo desse contexto, o barroco foi um movimento ensaiado pela Igreja Católica, que visava difundir os ensinamentos religiosos através de manifestações artísticas. A partir disso, o barroco europeu se desenvolveu como uma arte religiosa genuína do catolicismo. Por isso nós dizemos que o movimento barroco é um movimento literário que pertence à Igreja Católica, dizem por aí. E quais são as principais características desse período? Nós temos aí o conflito entre teocentrismo e antropocentrismo, que o teocentrismo diz que Deus está no centro de tudo, o antropocentrismo é a razão, é o homem no centro de tudo, o gosto por raciocínio complexo, o uso de parábolas, né? Poema, na maioria em forma de sonetos, uma linguagem rebuscada, que é o cultismo, e o jogo de conceitos, que é o conceptismo, além do uso aí de figuras de linguagem, como metáfora e antítese. Ainda temos também como característica a questão do dualismo. O homem barroco ele vive aí no meio de forças contrárias, tá? E são essas forças contrárias que regulam a existência humana, que é fé e razão, corpo e alma, Deus e o diabo, morte e vida, tudo aí com essa ideia de oposição. Temos também a questão da fugacidade, a concepção de que tudo passa, tudo é passageiro. O feísmo, né, que é aquela ruptura com o equilíbrio clássico, e o pessimismo, uma vez que o homem barroco sabe que tudo aqui é passageiro, ele vive aí muitas vezes com essa coexistência com a ideia de morte. Esse medo da morte traz a ele sobre a incerteza da própria vida. Então nós temos aí a presença do pessimismo dentro do barroco. Tendências do barroco. Esse movimento literário, a gente percebe nele aí duas tendências bem distintas. Porém, costumam estar sempre muito atreladas uma à outra, digamos assim. Onde você encontra uma, você acaba encontrando outra, tá? Que é o chamado cultismo e conceptismo, tá? O cultismo é quando nós falamos de jogo de palavras, ou seja, quando você
produz ali um texto no qual está presente um vocabulário rebuscado, com uso de palavras, de figuras de linguagem, buscando ali fazer um jogo de palavras mesmo, palavras que se opõem, como antítese, como paradoxo, também a questão de metáforas. Então, assim, é um vocabulário rebuscado, é uma linguagem rebuscada, tá? É uma linguagem, vamos dizer, que não é tão fácil assim, de ser compreendida. E também temos o conceptismo, que é o chamado jogo de ideias. Nele está presente ali o raciocínio e o pensamento lógico, ou seja, aqui é preciso raciocinar e preciso usar com a razão, com a argumentação, de modo a convencer o seu público leitor. Então, nós dizemos assim, o cultismo é um jogo de palavras, o conceptismo é um jogo de ideias, porque ele é voltado ali para a argumentação. E sabe quem se destaca aí com essa tendência? O padre Antônio Vieira. Ele utiliza o conceptismo lá no Sermão da Sexagésima, tá? Onde ele faz uma oratória toda voltada para o discurso, em defesa da permanência, em defesa do ato de pregar, o como pregar, né? De modo que ele fizesse com que os oradores conseguissem levar a palavra de Deus da melhor forma possível aos fiéis. Em Portugal esse movimento vai surgir em 1580, né? Que é o ano da morte de Luís de Camões. Então, logo após ali, o fim do classicismo, está chegando o barroco. E tudo que o classicismo tinha de perfeição, o barroco tem de regular. Ele é um movimento que se opõe ao classicismo. E ele vai finalizar ali em 1756, que é quando surge a Arcádia Lusitana. E aí nós teremos o início do arcadismo. Então ele vai ali de 1580 até 1756. Início ali, meados do século XVI até meados do século XVIII. Lá em Portugal, essa figurinha aqui, que é o padre Antônio Vieira, é o que mais vai se representar o movimento literário barroco, tá? Ele é o principal representante desse movimento, porque ele escreveu sermões belíssimos e que tinha uma oratória belíssima, no qual ele fazia uso aí do cultismo, do conceptismo, né? Principalmente do conceptismo, porque o padre Antônio Vieira buscava muito usar de argumentação para convencer os seus fiéis. Sermões do padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira tornou-se notável pela qualidade de seus sermões, nos quais abordava assuntos morais, filosóficos, sociais, políticos, posicionando-se contra a corrupção, ganância, injustiça e escravidão. Ou seja, ele procurava adequar os textos bíblicos às realidades que tratavam. No momento em que estava pregando, Vieira trazia as narrativas bíblicas para aquela realidade em que ele estava vivendo, de modo que ele discutia através das parábolas que ele usava, assuntos como moral, assuntos sociais, assuntos voltados para filosofia, para política, a questão da escravidão, da corrupção. Então ele fazia aí vamos supor assim, ele fazia um uso, né, de parábolas retiradas da Bíblia para tratar de assuntos do cotidiano daquela sociedade no qual eles estavam vivendo ali. E ele fazia isso divinamente bem, né, mostrando através de exemplo o que estava acontecendo ali com aquela sociedade da época. Suas principais obras são o Sermão dos Bons Anos, Sermão de Santo Antônio aos Peixes, Sermão da Sexagésima. O Sermão da Sexagésima é um dos mais conhecidos sermões do escritor e orador Padre Antônio Vieira. É o mais conhecido. A obra foi escrita em prosa no ano de 1655 e sua temática está pautada na religiosidade. Lembrando que o barroco era um movimento que tinha ali como intuito, né, representar a Igreja Católica. Então tinha muita questão de resgatar a religiosidade, trazer os fiéis novamente para junto do catolicismo, né? O sermão está dividido em 10 partes e é conhecido por tratar da arte de pregar. Nele, Padre Antônio Vieira condena aqueles que apenas pregam a palavra de Deus de maneira vazia. Para ele, a palavra de Deus era como uma semente que deveria ser semeada pelo pregador. O que o Padre Antônio Vieira quer dizer? Não adianta simplesmente pregar. É preciso pregar de forma clara, objetiva e trazendo essa pregação para a realidade.
Eu precisava trazer ali os textos bíblicos para ensinar o povo o momento que eles estavam vivendo. Tinha que ser usado como forma de ensinamento e não apenas uma pregação vazia, sem conceito, sem conteúdo, de modo que nem sequer prendia a atenção dos fiéis. Então, assim, pregar era semear, ou seja, pregar era trazer fiéis para a igreja. Nós temos aqui uma imagem que representa ali o sermão da 60ª, né, que é quando ele saiu, ele foi publicado. Nós temos essa imagem aqui da primeira página, lembra que é dividida ali em 10, né? De temática religiosa, o sermão da 60ª é uma prosa sacra que tem o intuito de convencer as pessoas a se converterem à religião católica. Como eu já disse para vocês, vou lembrar de novo, toda a questão do barroco era voltada para o catolicismo, com a ideia de trazer os fiéis novamente para dentro da igreja, tá? Em resumo, o sermão da 60ª foca na própria forma de fazer sermões. O padre usa da metalinguagem para apresentar sua ideia central. Pregar é semear, ou seja, pregar é ensinar com clareza, de modo que o outro também consiga entender o que está sendo colocado e que a partir dali ele passa a semear, ou seja, a pregação ia surtir frutos, né? Você ia pregar para alguém que no futuro seria novamente um pregador. Então, você ia colocar ali sementinhas e essas sementinhas iam trazer frutos. Então, à medida que fosse pregando, a igreja ia se enchendo mais de fiéis. O tema do sermão da 60ª é a parábola do semeador, que ela é tirada do Evangelho segundo São Lucas, né? A semente é a palavra de Deus. Neste sermão, o padre Vieira usa de uma metáfora. Pregar é como semear. Eles pregam a palavra de Deus, mas não pregam a palavra de Deus. Percebam que eles pregam palavras de Deus, mas não a palavra de Deus. Olha bem, assim, eles falam de qualquer assunto, menos da palavra de Deus. Pregam a palavra de Deus, pregam em nome de Deus, mas não estão pregando ali a verdade. Né? Porque a palavra de Deus, para Vieira, é verdade. Vieira, junto a esta parábola do semeador, faz uma crítica ao estilo de outros religiosos que, segundo ele, não sabiam pregar. Falavam de vários assuntos, sendo alguns ao mesmo tempo. Ou seja, os pregadores misturavam ali vários assuntos durante a pregação, porém, esses eram ineficazes, porque como o próprio padre já fala, eles pregam a palavra de Deus, mas não pregam a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus não pregam com verdade, não pregam com veracidade. De modo que esses sermões aí eram ineficazes em suas palavras, eles tentavam agradar os homens, mas não agradavam a Deus. Veja bem aí que o padre está colocando, né? A forma de pregar, segundo ele, estava errada. E o bom de tudo isso é que o sermão da 60ª é um sermão no qual ele ensina como pregar, como fazer um sermão. Então, é a própria metalinguagem, é um texto explicando a si mesmo. Agora que nós já relembramos um pouco aí do conteúdo da aula passada, vamos fazer a correção da nossa atividade e ver se você gabaritou aí. A nossa primeira questão é o seguinte, temos aqui, sobre o cultismo e conceptismo, os dois aspectos construtivos do barroco, assinale a única alternativa incorreta e lembre-se de justificar a sua resposta. Então, vamos lembrar ali, o cultismo e o conceptismo são duas tendências aí do barroco. As duas, você costuma encontrar textos em que faz uso das duas. O cultismo está relacionado com o jogo de palavras, uma linguagem rebuscada. O conceptismo tem a questão da razão, da argumentatividade, né? Então, uma linguagem mais objetiva, mais clara. Vamos ver o que diz aqui. O cultismo opera por meio de analogias sensoriais, sensações, valorizando a identificação dos seres por metáforas. E o conceptismo valoriza a atitude intelectual, a argumentação. Esse item está o quê? Aqui está verdadeiro. Perceba que ele quer a incorreta, então a gente não vai marcar ela ainda não. O cultismo e o conceptismo são partes construtivas do barroco que não se excluem, verdade. Elas são distintas, mas querendo ou não, andam juntinhas.
É possível localizar no mesmo autor e no mesmo texto os dois elementos? Sim, claro, como eu já disse, o padre Antônio Vieira, ele tanto faz sermões onde ele usa do conceptismo, mas ele usa também do cultismo, porque querendo ou não, ele usa metáforas, que são figuras de linguagem, e esse jogo de palavras está muito no cultismo. Então, o item B também está correto. O item C diz o seguinte: o cultismo é perceptível no rebuscamento da linguagem pelo abuso no emprego de figuras semânticas, sintáticas e sonoras. É verdade. O conceptismo valoriza a atitude intelectual, que se concretiza no discurso pelo emprego de sofisma, sologismo e paradoxo. Razão, né? Então, esse nosso item aqui também está correto. O cultismo na Espanha, Portugal e Brasil é também conhecido como gogorismo, sim, e seu mais ardente defensor entre nós foi o padre Antônio Vieira, que no sermão do 60º propõe a primazia da palavra sobre a ideia. Não, senhora. Aqui não é a primazia da palavra sobre a ideia, não, tá? É a ideia, a própria ideia que se destaca, é a questão da razão. E o padre Antônio Vieira não é o principal representante do cultismo, não. Ele está lá no conceptismo, ele busca aí a razão e a argumentação. Então, o nosso item D aqui, ele está erradíssimo, tá? Por que está errado? Porque o padre Antônio Vieira, ele é mais da questão de usar a razão, né? Ele usa muita argumentação para defender o seu pensamento. Tanto é que ele argumenta o tempo todo sobre a arte de pregar. Os métodos cultistas mais seguidos por nossos poetas foram o de Góngora e Marini e o conceptismo de Quevedo. Foi o que maiores influências deixou em Gregório de Matos. Isso daqui também é verdadeiro. Quando nós formos estudar Gregório de Matos, vamos perceber aí as influências de Quevedo aí na arte dele. Então, nós temos o seguinte gabarito. A alternativa D está errada, porque o padre Antônio Vieira, ele era conceptista e não cultista, como diz ali o texto, tá? Não é que ele não use das figuras de linguagem, mas a maioria dos seus sermões são de teor argumentativo, né? Eles buscando ali a razão. Questão 2. Todas as proposições dizem respeito a Padre Antônio Vieira, exceto, vamos ver. As qualidades de Padre Antônio Vieira como orador são incomparáveis. De sua vasta produção destaca o Sermão da 60ª, Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal, Contas de Holanda, Sermão de Santo Antônio dos Peixes, Sermão do Mandato. Muito bem, aqui está certinho. Seus sermões estavam a serviço de causas políticas que abraçava e defendia, e por isso indispôs-se com muita gente. As ideias que Vieira pregava perturbavam o conforto do pensamento, e quanto mais era odiado pela Inquisição, mais a desafiavam. Aqui também é verdadeiro. Vieira teve um pouco de sonhador e profeta, chegando a escrever 3 obras com esse conteúdo, obras baseadas em textos bíblicos e nos textos e profecias do poeta português Bandarra. Vieira acreditava na ressurreição do rei Dom João VI, protetor morto em 1656. Também é verdadeiro. Não tendo publicado nenhum livro, produziu, entretanto, inúmeros poemas de caráter religioso, amoroso e satírico. Foi chamado de Boca do Inferno, graças à sua irreverente obra satírica. Erradíssimo. Sabe quem escreveu esses poemas aí de caráter religioso e satírico? Caráter religioso, amoroso, satírico, é Gregório de Matos. Nós vamos entender quando estivermos estudando o Barroco no Brasil. Então, nós temos aqui a alternativa D. A alternativa D diz respeito ao poeta Gregório de Matos, contemporâneo do padre Antônio Vieira. Ou seja, enquanto o padre Antônio Vieira estava em destaque lá em Portugal, o Gregório de Matos estava se destacando aqui no Brasil. Viveram em Salvador durante a mesma época e conheciam-se. Julgue o item a seguir. Vamos ver se esse item é verdadeiro ou falso. O Barroco em Portugal ocorreu nos anos de 1580 a 1756. Apresenta como característica o cultismo e o conceptismo e teve como principal representante o padre Antônio Vieira. Surgiu em 1580, século XVI, e foi até o século XVIII, 1570 e 1756, verdadeiro. Apresenta como característica o cultismo e o conceptismo, sim, porque o cultismo e o conceptismo está presente em qualquer tendência, qualquer período do Barroco ali, seja em Portugal, seja no Brasil, e teve como principal representante o padre Antônio Vieira. Então, esse item aqui ele é verdadeiro. Então, assim, crianças, nós chegamos ao fim da nossa aula, né?
Quando você assistir a aula no canal, não esquece de deixar o seu nome lá nos comentários, tá? Em seguida, vai lá no grupo da sala, coloque seu nome na frequência. Lembre-se que você deve assistir o vídeo durante o período da sua aula, no horário da sua aula, e colocar o seu nome lá na frequência para garantir a sua frequência, tá bom? Isso que em momento, no horário da aula, na hora de colocar a frequência, o nome na lista lá depois, tá? Tudo você tem que fazer durante a sua aula. Dúvidas, é só entrar em contato comigo lá no nosso grupo do WhatsApp. No mais, muito obrigada, beijo e até a nossa próxima aula.